concurseira! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Olha, mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje, nesse bloco, vamos trabalhar funções essenciais à Justiça, né? Especificamente, Ministério Público e Advocacia Pública, tá certo? Então, nesse bloco, né? Esses blocos agora, de agora por diante, nós vamos trabalhar funções essenciais à Justiça. Não é um tema que a gente pode dizer que cai muito em provas de concurso público, né? Mas não quer dizer que não caia, né? Então, quando você tem um programa e tem as funções essenciais da Justiça dentro de outras matérias, de outros assuntos, ela é o que menos cai, mas não quer dizer, mais uma vez, que não caia na tua prova. E quando cai, cai do jeito que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Então, presta atenção, tudo, porque não há expansão primeiramente sobre o Ministério Público e depois sobre a Advocacia Pública ou Defensoria Pública, como vocês queiram chamar, tá? Tá certo? Então, vamos lá. Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele está disciplinado nos artigos 127 até o artigo 130 da Constituição Federal. E, logo no primeiro momento, o que a gente tem que observar que pode cair em prova. Ora, o que é o Ministério Público e onde ele está situado no nosso ordenamento jurídico? Conceito: o Ministério Público, segundo o artigo 127, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, mais uma vez, se liga. Qual é a função do MP? A defesa da ordem jurídica, o regime democrático e a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Bem, então a gente já pegou o conceito, não é? Pegamos o conceito. E onde está situado o Ministério Público? Ora, veja, antigamente, antes da Constituição de 88, discutia-se onde estaria enquadrado o Ministério Público. Alguns diziam que o Ministério Público pertencia ao Poder Executivo. Outros diziam que o Ministério Público seria um quarto poder. Então teríamos o Poder Executivo, teríamos o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público seria o quarto poder. Bem, com a Constituição Federal de 1988, o que faz o Constituinte? Situa o Ministério Público em um capítulo especial, inclusive fora da estrutura dos poderes da República, determinando que o Ministério Público ele faz parte da função essencial à Justiça. Então, segundo o texto constitucional de 88, o Ministério Público passa a ser função essencial à Justiça. Mas o Constituinte vai mais além disso.
já que ele não é parte do Poder Executivo, já que ele não é um quarto poder, ora, eu tenho que dar garantias a esse órgão para que ele possa, não é, exercer as suas funções constitucionais. Então, fez o Constituinte, determinou que o Ministério Público, ele é um órgão autônomo e independente. Então, o Constituinte esses dois requisitos constitucionais ao Ministério Público. Ele passa a ser um órgão autônomo e um órgão independente. E o que seria esses requisitos constitucionais de ser um órgão autônomo e independente? Ora, é dizer que ele não está subordinado a qualquer dos poderes da República, consistindo, não é, em autêntico fiscal do ente federativo. Não é? Então, isso, não é, trouxe aí, foi o que o parlamentar, foi o que o Constituinte, não é, determinou. Então, a partir desse momento, passa o Ministério Público a ser autônomo e independente. Tá certo? Bem, e como ele está estruturado o nosso Ministério Público? Muito importante isso, pessoal, essa estrutura do Ministério Público, porque é o que cai em prova, tá? Então, sempre cai em prova como está estruturado como está a organização do Ministério Público. Então, o Ministério Público ele divide-se em dois. Você tem o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Isso quer dizer, ó, logo de cara, que nós não temos Ministério Público nos municípios. É a mesma coisa do Poder Judiciário. Você só tem Poder Judiciário ou na esfera federal ou na esfera estadual. Você só tem o Ministério Público na esfera federal ou na esfera estadual. Obviamente, quando eu digo estadual, está se abrangendo também o Distrito Federal. Bem, então vamos lá. Então, o Ministério Público da União, ele compreende o seguinte: o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Do Ministério Público do Distrito Federal, Emanuel? Claro, está lá, não é? No artigo 21, inciso 13 da Constituição Federal, quando diz: cabe à União organizar e manter o Ministério Público do Distrito Federal. Mais uma vez, artigo 21, inciso 13 da Constituição. E o Ministério Público dos Estados, né? Então, o Ministério Público dos Estados é aquele ministério que vai estar em todos os estados federativos. Então, mais uma vez, só lembrando, o Ministério Público divide-se em dois. O Ministério Público da União, chamado MPU, e o Ministério Público dos Estados, chamado MPE. MPU divide-se em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e, cuidado, o Ministério Público do Distrito Federal. Por quê? Porque o artigo 21, inciso 3 diz: compete privativamente à União legislar, não é? Compete, 21 não, compete exclusivamente à União, organizar o Ministério Público do Distrito Federal, tá certo?
legislar é o artigo 22. Artigo 21 é a competência exclusiva. 22 é a competência privativa. Então, o que a gente estava falando, se referindo, é a competência exclusiva da União. E você tem o Ministério Público dos Estados, tá certo? Bem, e quem é o chefe do Ministério Público da União? É o famoso Procurador-Geral, né, da República. Então, o Procurador-Geral da República, ele vai ser o chefe do Ministério Público da União, né? Também vai ser nomeado, vamos estudar esse ponto aí, ele vai ser nomeado pelo presidente da República, né? Está previsto lá no artigo 128, parágrafo 1º da Constituição. E quem vai ser o chefe do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal vai ser os Procuradores-Gerais de Justiça. Procurador-Geral de Justiça. Está previsto no artigo 128, parágrafo 3º da nossa Constituição. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, já vimos aí como está organizado o Ministério Público, né? Aonde ele se situa no nosso ordenamento jurídico. Vimos que o Ministério Público ele é autônomo e independente. Vimos a sua organização e agora vamos aos chamados princípios institucionais do Ministério Público. Então veja, para que esse MP, né, ele possua uma autonomia, ele possua uma independência, não é? Ou melhor dizendo, a própria autonomia e a independência do Ministério Público confere a esse órgão uma imparcialidade na atuação. E o que é exercer a função com imparcialidade? Ou seja, o Ministério Público exerce a sua função com imparcialidade. Quer dizer isso? Quer dizer que na atuação do MP, ele não sofre ingerência, ele não sofre interferência dos demais poderes do Estado. Isso quer dizer que o Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo não pode interferir na atuação dos membros do Ministério Público. Bem, então são 3 os princípios institucionais, são 3 os princípios institucionais do MP. Princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e o princípio da independência funcional. Ó, mais uma vez, 3 são os princípios institucionais do Ministério Público. Unidade, indivisibilidade e independência nacional, independência funcional. Vamos lá ao primeiro princípio da unidade. Ora, disse que um MP ele é unitário. E unitário por quê? Porque todos os seus membros fazem parte do mesmo órgão, com a mesma chefia e, por princípio, atuam com o mesmo fim. Esse é o princípio da unidade. Ou seja, quando eu digo que eu faço parte do Ministério Público Federal, na verdade, eu, como promotor, faço parte de um órgão único, unitário, que é o Ministério Público da União. Então, a ideia, não é, do princípio da unidade é que não existe diferenças, não é? Não existem ramificações em relação aos
integrantes do Ministério Público. Não estou falando em divisões, Ministério Público da União, Ministério Público Estadual. Estou dizendo que quando quando eu digo eu sou membro do Ministério Público, eu sou membro de um todo. Eu sou promotor de justiça do Estado. Eu sou membro de um todo. Que todo é esse? Ministério Público Estadual. É uma unidade, não é? Então, veja, essa unidade entre o MP federal e os Ministérios Públicos dos Estados, não existe em face do tratamento constitucional unidade entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. Tampouco entre um MP de um Estado e do outro. Às vezes, eu faço parte do Ministério Público Federal, eu faço parte de um todo. Que todo é esse? Ministério Público Federal. Eu sou promotor. Faço parte do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Existe aí uma unidade. O princípio da unidade há de ser visto como unidade dentro de cada ministério. Então, faço parte do Ministério Público Federal, que é o Ministério Público que é do MPU. Então, eu, Ministério Público Federal, não posso, como unidade, ser integrante também do Ministério Público Estadual. Estão entendendo aí? E quem é Ministério Público Estadual é integrante do Ministério Público de cada estado. Aí se entende como uma unidade. É único. Ministério Público Federal, um só. Ministério Público Estadual é um só. Obviamente, vai ter a divisão dos estados. Mas se eu sou Justiça de Pernambuco, eu faço parte de qual Ministério Público? Ministério Público do Estado de Pernambuco. Então, essa é a ideia, né, de unidade. Essa é a ideia de unidade. Fazer parte do mesmo órgão, com a mesma chefia e, por princípio, atuarem com o mesmo fim. E o princípio da indivisibilidade. Quer dizer isso? A indivisibilidade é que os membros do MP podem substituir uns aos outros na forma prevista em lei, não ocorrendo vinculação específica a determinados processos ou procedimentos. Ora, isso deriva um pouco da unidade. Veja, se o Ministério Público Federal é único, então isso quer dizer que qualquer membro do Ministério Público Federal poderá substituir um membro do Ministério Público Federal. Da mesma forma no Ministério Público do Estado. Só que, obviamente, observando as suas competências. Como assim? Vamos lá. Então você tem o Ministério Público Federal, cujos promotores a competência é criminal. Quer dizer o seguinte, qualquer membro que faz parte do Ministério Público Federal, da parte criminal, pode substituir uns aos outros. Por quê? Para não vincular processo ao membro do MP. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o inquérito policial, o delegado, mandou o inquérito policial para o Ministério Público. E o Ministério Público solicitou ao juiz o arquivamento. Eu nem vou dizer mais solicitar ao juiz, tá? Porque houve a mudança no artigo 28 e vocês que estão assistindo minha aula já vai ter a mudança do artigo 28 que veio com o pacote anticrime. Então, bora lá. Então, o Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial e ele vai decidir se vai arquivar ou não. Mas, para isso, se ele solicitar pelo arquivamento, vai ter que enviar o chefe do MP. Vamos dizer que lá chegou no Procurador-Geral de Justiça, o inquérito é estadual, e o Procurador-Geral disse, não,
eu não concordo com esse arquivamento. Aí faz o quê? Vai mandar de novo para esse membro do Ministério Público? Claro que não. Ele vai, trocar. Veja que a indivisibilidade indica justamente isso, que os membros do MP podem ser substituídos. Então, aquele cara que está, aquele promotor de justiça, que está no ramo, não é? Está atuando na área criminal, ele vai substituir o outro promotor de justiça. E por que se faz isso? Para que não haja uma vinculação. A ideia não pode ser quem inicia, termina. Não pode ser assim. Então, quem inicia não necessariamente vai terminar o processo. Pode ser substituído no início, no meio ou no final do processo. Essa é a ideia da indivisibilidade. E por último, a última garantia, eu acho a garantia mais importante do Ministério Público, que é a independência funcional. Então, a independência funcional é a garantia mais importante que eu acho do Ministério Público. Por quê? Porque no momento que o Ministério Público ela tem essa independência, o membro desse MP, ele não vai sofrer interferências, ele não vai sofrer interferências. Isso quer dizer o quê? Que vai assegurar o promotor, em sua atuação funcional, que ele somente obedeça à lei e à sua própria consciência. Então, se ele achar que o governador do estado ele cometeu um crime, então ele vai indiciar não, né? Ele vai entrar com ação contra o governador do estado, se fosse o caso, né? Se ele acha que o prefeito de um município cometeu um crime, ele vai entrar com ação contra esse prefeito. E não adianta alguém dizer: ei, você não vai fazer isso não, porque ele é o governador. Você não vai fazer isso não, porque ele é o prefeito. Não. Por quê? Porque ele tem o princípio da independência funcional. Ele age de acordo com a lei, ele age de acordo com a sua consciência dentro daquele processo. Então, se ele achou que o processo caberia contra aquela pessoa, ele deve entrar com ação penal, uma ação civil, qualquer tipo de ação, mas ele vai exercer imparcialmente, com independência, a sua função. Então, esse é o que nós temos do Ministério Público. E, meus amigos, me digam uma coisa. E como o Ministério Público, não é? Como ele vai... como vai ser a entrada, como vai ser o ingresso na carreira dos membros do Ministério Público. Aqui, quem estudou comigo Poder Judiciário, é a mesma linha, vai ser da mesma forma. Então, o ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de quê? De provas e títulos. Cuidado, nunca vai ser de provas apenas, vai ser de provas e títulos, né? Vai ter a participação de quem? Da OAB em sua realização, né? Em todas as fases. Por que a OAB vai participar de todas as fases? Porque não existe apenas uma fase, como falei para vocês quando a gente estava estudando Poder Judiciário. Uma prova de carreiras jurídicas, principalmente para juiz e para promotor,
é uma prova diferenciada. Você tem provas objetivas, prova dissertativa, prova oral. Então, a OAB vai participar, ó, de todas as fases aí, né, desse processo. Exige-se também o quê? Que o candidato seja bacharel em direito, né? Bacharel em direito. E ele tenha também, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Falei para vocês que essa atividade jurídica pode ser no exercício da advocacia, pode ser como professor, não é? Desde que ele tenha pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, e exercendo em instituições reconhecidas pelo MEC, aí ele pode ter esse tempo aí de experiência, mas também ele pode ter esse tempo de experiência ele sendo assessor jurídico de um juiz, delegado, que é uma carreira jurídica. Então, tudo isso, não é, dá esse tempo aí de 3 anos de atividade jurídica. Então, meus amigos, com isso terminamos aí o nosso primeiro bloco aí sobre funções essenciais da justiça, nesse caso aí, o Ministério Público. Dizendo para vocês, nessa época de coronavírus, não é? Vocês aí me perguntaram, professor, e aí como estão seus alunos aí na época de coronavírus? E eu disse, não estão preocupados com nada. Aí me disseram assim, oxe, como é que não estão preocupados com nada? Porque aluno concurseiro já vive em isolamento, né? Concurseiro, meus amigos, já vive em isolamento total, que é para estudar. Então você, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, então, galerinha, tá aí, ó, tranquilo, porque não vai abalar em nada, porque vocês vivem em isolamento estudando. Valeu? Até o próximo bloco com mais funções essenciais da justiça.